Gênesis capítulo 8. Uma passagem bem curta, né? Mas nossa, o significado que ela carrega é gigante. É aqui que a gente vê a virada de chave. A história deixa de ser sobre destruição e passa a ser sobre recomeço, sobre restauração. Vamos dar uma olhada em como tudo isso se desenrola. E o ponto de partida é essa frase, que é muito forte. O texto diz que Deus se lembrou de Noé. Agora, isso é interessante. Não é que Deus tenha memória curta e tenha esquecido, sabe? No hebraico original, essa palavra lembrar é muito mais sobre agir. É uma intervenção que acontece por causa de uma aliança, de um relacionamento. Então essa lembrança é, na verdade, o gatilho para tudo que vem depois. Pois é, por isso que esse momento da lembrança divina é o grande ponto de virada da história toda. É o sinal claro de que, olha, a parte do julgamento ficou para trás. Agora, o que começa é a fase de salvação, de renovação. A partir desse ponto, cada coisinha que acontece é um passo na direção de refazer o mundo. E qual é a primeira ação que Deus toma? Ele manda um vento passar sobre a terra. Isso é fascinante de verdade, porque a palavra usada para vento aqui é a mesma usada para espírito lá no comecinho de Gênesis, sabe? Aquele espírito que pairava sobre as águas na criação. Então, o que a gente tem aqui é um eco daquele primeiro ato criativo. É um elemento da própria natureza sendo usado para começar a botar ordem no caos de novo. Ok? Então agora vamos entrar nos detalhes tipo como que o dilúvio foi revertido na prática. O mais legal é que o texto é super simétrico. Ele mostra que não foi um acidente, foi uma reversão totalmente deliberada, organizada para acabar com aquele cataclismo. E olha só essa simetria, é perfeita. O texto mostra que as duas fontes que causaram o dilúvio, as águas que vinham de baixo do abismo e as que vinham de cima, do céu, foram fechadas, uma por uma. É literalmente como se estivessem rebobinando a fita da destruição, sabe? Passo a passo. É uma forma brilhante de mostrar que a ordem estava sendo restaurada. E aí vem a frase final que fecha a torneira, por assim dizer. A chuva para. Pronto. A fonte do dilúvio secou de vez. A catástrofe foi contida. E isso encerra essa fase mais, digamos, ativa da destruição. Agora a gente entra num período completamente diferente. O tempo da espera. O clima da história muda completamente aqui. O foco sai da fúria das águas e vai para a passagem do tempo. Uma passagem lenta, silenciosa. A recuperação do mundo não ia ser num piscar de olhos, de jeito nenhum. Ia exigir uma paciência, uma paciência gigantesca de Noé e de todo mundo que estava ali na arca. 150 dias. É esse o número que o texto destaca. Foi o tempo que levou para as águas começarem a baixar de verdade. Dá para imaginar? São 5 meses. 5 meses esperando, boiando num mundo debaixo d'água, só na base da confiança de que uma hora a Terra ia aparecer de novo. E essa linha do tempo ajuda a gente a ter uma noção bem real de como o processo foi lento. Veja bem, depois daqueles 150 dias, a arca só repousa, ela para de se mover. Aí leva quase mais 3 meses para que os topos das montanhas comecem a aparecer. Ou seja, foi uma recuperação gradual, sabe? Não foi um milagre da noite para o dia. Então, depois de toda essa espera, a gente chega no momento em que a esperança vira algo concreto, algo que dá para ver. Após meses e meses de uma espera bem passiva, finalmente aparecem os primeiros sinais físicos de que o mundo está voltando. E esses primeiros sinais são super físicos, tangíveis mesmo. Primeiro, a sensação. Imagina só, a arca para de balançar, finalmente ela está firme em terra. E logo depois vem a visão. Depois de tanto tempo, conseguir ver os picos das montanhas saindo da água deve ter sido um alívio, uma esperança assim que não dá nem para descrever. Mas a espera ainda não tinha acabado. É impressionante. Mesmo depois de ver terra firme, Noé espera mais 40 dias. E esse número 40, ele aparece bastante na Bíblia e quase sempre está ligado a um tempo de provação, de preparação. A paciência continuava sendo testada até o limite. E aí finalmente acontece. Depois de meses em que só Deus e a natureza agiram, a gente vê a primeira grande ação humana dessa nova era. Noé abre a janela da arca. É um gesto simples, mas cheio de significado. É um ato de iniciativa, de querer saber, de olhar para o que vem pela frente. Vamos tentar imaginar essa cena. Depois de quase um ano trancado, vendo só água por todos os lados, o que se esperaria encontrar lá fora? Um mundo completamente destruído? Algum sinal de vida? O peso daquele momento de abrir a janela para um mundo que, de certa forma, nasceu de novo, é uma coisa imensa. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A história toda detalha esses meses de uma espera divina, natural, uma espera paciente. Mas, de repente, o próximo passo depende de uma única ação humana. Essa passagem da espera para a ação parece ser um ponto-chave aqui.
O que será que isso nos diz sobre a importância de saber a hora de ter paciência e a hora de tomar iniciativa, né? Sobre como esses dois lados da moeda se equilibram em qualquer jornada de recomeço.